Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Hoje é dia 2 de janeiro de 2026. Para a glória de Deus, chegamos até aqui e estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Que tudo seja para a glória de Deus. E eu gostaria de hoje compartilhar com todos vocês o texto da parábola do filho pródigo. Achei muito interessante e gostaria de compartilhar com aqueles que me seguem. O livro de Lucas, capítulo 15, dos versos de 11 a 32. É um texto longo, mas é interessante nós lermos. O verso 11 diz o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. E pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando dos criados, perguntou-lhe: que era aquilo? Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus prezados irmãos e amigos, esse é uma das parábolas mais fantásticas que eu acho na Bíblia Sagrada. Precisamos entender que esse pai, ele simboliza Deus. O filho pródigo, pródigo significa desperdiçador. É a humanidade que vive sem Deus ou a humanidade que em algum tempo teve comunhão com Deus e por algum motivo o abandonou. Mas o ponto principal que eu quero focar nesse vídeo, tocar nesse vídeo, é a misericórdia do pai. Aquele filho chegou para o pai e disse: Pai, eu não quero mais
ficar debaixo das suas ordens, eu não quero mais seguir os seus ensinamentos, eu não quero mais obedecer às suas ordens, eu quero viver a minha vida. Se nós prestarmos atenção no profundo desse texto, nós vamos ver que aquele filho, ele matou o pai antes do tempo. Porque nenhuma herança, ela é concedida a nenhum filho sem que o pai venha a morrer. E aquele pai, amorosamente, concedeu aquela parte da herança e disse: está aqui, meu filho, a sua parte. E a Bíblia diz que aquele menino foi para uma terra distante, foi para uma terra longínqua e desperdiçou tudo, com meretrizes, com festas, com farras, com bebedeiras. Chegando em um determinado momento, naquela terra, longe que ele estava, começou a haver uma grande fome. E aquele rapaz que agora, antes era rico e agora estava miserável, procurou emprego e não encontrava. Até que um dia, um homem rico daquela região o colocou para cuidar dos seus porcos. E a palavra diz que aquele jovem foi cuidar daqueles porcos e em um determinado momento ele sentiu vontade, desejo de se alimentar com o alimento dos porcos, que nós aqui na nossa terra, na nossa região, chamamos de lavagem. Já imaginou? Você ter tudo na sua vida, você ter tudo nas suas mãos e por vontade própria você desperdiçar? E a Bíblia diz que naquela situação deplorável, ele se levantou e disse: eu vou ter com meu pai. Eu vou voltar. Eu sei que ele não vai me aceitar mais como filho, como herdeiro, mas eu também não quero. Eu quero pelo menos que ele me aceite como um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi ter com seu pai. E a Bíblia diz que quando chegou ainda ao longe da casa do seu pai, o seu pai estava, mesmo com toda aquela distância, mesmo sabendo que o filho tinha ido embora, o pai estava de pé, olhando para o caminho que o filho tinha ido e tendo a certeza que por aquele mesmo caminho ele iria um dia voltar. E a Bíblia diz que quando o pai avistou o filho de longe, correu, o abraçou, o beijou. O filho imediatamente disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me aceita como pelo menos um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que aquele homem, acredito eu, a minha mente imagina dessa forma, que aquele homem deve ter corrido ao encontro daquele filho com os seus trabalhadores. A Bíblia diz que imediatamente ele disse aos trabalhadores: trazei o anel, trazei a melhor túnica, matai o novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E todos começaram a alegrar-se. O que é que eu quero deixar de lição, de ensinamento nesse texto bíblico? A misericórdia de Deus é algo que nós não conseguimos entender. A misericórdia de Deus é algo que a nossa mente limitada, ela não consegue entender o tamanho dessa misericórdia. Eu quero dizer a você que está vendo esse vídeo, não sei em que horário você vai ouvir ou ver, mas eu acredito que vai chegar aos corações daquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Na situação que você estiver, onde você se encontrar agora, volte para Deus. Diga semelhante a esse jovem: levantar-me-ei. Você pode estar caído, você pode estar prostrado. Mas o filho pródigo, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Deus, ele, assim como esse pai dessa parábola, Deus, ele te espera. Deus, ele aguarda o seu retorno.
Lembre-se que você, quando vivia com Deus, vivia nos caminhos do Senhor, você tinha tudo. E ao mesmo tempo, você pensava que não tinha nada. Os prazeres desse mundo te tragaram, te devoraram, te iludiram. E você chegou ao ponto de abandonar os caminhos de Deus. Mas hoje você pode estar arrependido. Hoje você sente vontade de voltar à casa do Pai. Mas você pode até dizer: as pessoas vão olhar para mim diferente, as pessoas vão ficar me julgando, me criticando. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Pode até ser que algumas pessoas te critiquem, mas eu te digo com toda certeza: o Pai, Deus, ele jamais vai te criticar. Ele jamais vai perguntar por quê. Ele jamais vai dizer o que foi que aconteceu. Não, ele sabe. Mas ele vai te receber com alegria, com amor no coração. E vai dizer: eu vou colocar no dedo dele o anel da aliança. Eu vou colocar nele roupas novas. Nós vamos fazer um banquete e vamos comemorar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz que há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quando um pecador ele reconhece o seu erro e volta aos caminhos do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus e que Ele possa nos abençoar cada dia. Deus abençoe.